equilíbrio social e equilíbrio mental. A educação em saúde, ela é considerada uma ferramenta da atenção primária. Se ela é uma ferramenta da atenção primária, ela tem um grande foco em prevenção, em evitar o indivíduo do adoecimento. Perfeito. Já que a gente visa a prevenção do adoecimento, significa dizer que ela é uma ferramenta importante e que faz parte da saúde educativa ou da saúde coletiva. A educação em saúde, ela surgiu para tentar quebrar o padrão do que a gente chama de modelo biomédico, que era o padrão simplesmente de tratamento de doença. No caso do portador de transtorno mental, significaria o quê? Significaria, por exemplo, menor em número de internações e de medicações talvez desnecessárias. Perfeito. E aí, a gente comentou também que o processo de avaliação dentro desse critério de educação em saúde, ele envolvia, né, campanhas fragmentadas para que a gente pudesse entender parte a parte desse processo de adoecimento. Então, por exemplo, o que leva o fulano de tal à depressão não é o mesmo motivo que levou o outro ciclano à depressão. A morte de um parente significa tal coisa para fulano, a morte de um parente pode significar outra coisa para o ciclano. Ou sempre, a gente sempre percebe, né, elementos divergentes. Perfeito. E aí, nós caímos sobre o que nós chamamos de desenvolvimento da ciência. Desenvolvimento da ciência atualizados ao SUS, a saúde mental está intimamente ligado à estratégia saúde da família que nós falamos e ao NASF, que é o Núcleo de Atenção à Saúde da Família. Olha que interessante, gente. O NASF hoje, que foi aquele órgão que a gente viu nas últimas aulas, ele é considerado a estrutura de atenção básica que mais realiza educação em saúde. É o elemento da atenção básica que, dentro da área da psicologia, da fisioterapia, da enfermagem, entre outras áreas, é a que mais realiza educação em saúde. Ou seja, mais tenta habituar o indivíduo à realidade que ele vive. Aí sim, nós vamos cair sobre o slide aqui, que é de criação e de avaliação do indivíduo, tá? Eu vou usar um exemplo e aí, posteriormente, eu vou falar para vocês como vai funcionar essa nossa perspectiva de atividade. Nós temos 4 abordagens dentro da educação em saúde: educativo, preventivo, radical e desenvolvimento pessoal. O que fala cada abordagem dessa? Por exemplo, a abordagem educativa, ela significa a compreensão da situação. Vamos imaginar, eu vou usar um exemplo mais biológico, tá bom? Do que de abordagem mental. No intuito educativo, você quer fazer com que o indivíduo ele compreenda que aquela informação ela é importante. Então, por exemplo, você chega para uma pessoa e fala assim, ela é tabagista, ela fuma. E você fala assim, fulano, é importante você entender que o cigarro não é algo, né, benéfico. O cigarro, ele é algo que vai trazer malefício ao corpo. Então, tá bom. O cara entendeu muito bem aquela informação. Agora, será que todo mundo que sabe que o cigarro faz mal à saúde para de fumar? Não. E aí nós vamos para outra abordagem de educação em saúde, que é o preventivo. É o comportamento saudável, né? Aí sim, aí ele mudou o hábito dele. Ele parou de fumar. Mas, gente, olha que coisa triste. Muita gente que para de fumar, volta a fumar depois de 2,
3, 4 anos. Isso significa dizer que a sua concepção daquele problema não foi radical. O que é que significa abordagem radical do processo de educação e saúde? Significa dizer que ele teve a consciência social da saúde. Significa dizer que ele não vai mais fumar. Ele percebeu a importância daquilo. E a última abordagem, ela é do desenvolvimento pessoal. É quando você aprendeu com aquela situação e você vai passar para outras pessoas. Você vai tentar atribuir aquela informação que você ganhou para outras pessoas. A grande pergunta da atividade de vocês é o seguinte: como é que a psicologia ela pode incentivar e avaliar cada abordagem dessa? Como é que nós, como profissionais da saúde, podemos tornar mais claro o processo educativo, né? Como é que a gente pode tornar aquela informação mais absorvível pelo indivíduo? Na abordagem preventiva, como é que a gente pode estimular o indivíduo a adotar o comportamento que a gente está falando para ele que é importante? No radical, a gente precisa explicar como nós, profissionais, podemos fixar aquele comportamento de maneira mais duradoura. Vou usar um exemplo aqui, básico, que vocês podem falar. Professor, no item educativo, eu acredito que o indivíduo, independente de ser um problema mental ou não, a gente, quando se aproxima do paciente, usa uma linguagem mais clara, onde a gente exercita mais a característica do ouvir, isso desenvolve melhor o critério educativo. Ótimo. O preventivo, para ele adotar o comportamento saudável, o que é que a gente precisa fazer? Bom, professor, eu já acho que para o comportamento é preciso a gente acompanhar esse indivíduo a longo prazo ou a curto prazo para ficar avaliando se ele realmente adota aquele comportamento. Perfeito. Num radical, ele já tem a consciência de aquilo é duradouro, ele não vai mudar de ideia. O que é que a gente pode fazer para aquele comportamento se tornar radical? Ah, professor, aí está uma boa questão. Para ele não mudar mais de ideia, eu acho que é importante a gente utilizar de métodos que mostrem para ele o que pode acontecer com ele caso ele volte a utilizar aquele padrão. Excelente. E desenvolvimento pessoal? Como é que você espera que ele consiga ser um novo educador? Professor, eu chamaria ele para participar de dinâmicas comigo que pudessem auxiliá-lo a ter o contato com outras pessoas. O que é que vocês vão fazer, gente, agora é usar o mesmo exemplo que eu usei para vocês. Porém, vocês vão usar com problemas mentais, com transtornos. Vocês podem usar no exemplo da depressão, de um transtorno de ansiedade, né? Vocês podem utilizar no transtorno bipolar, entre outros quaisquer. Eu queria saber como vocês utilizariam uma abordagem educativa, preventiva, radical e de desenvolvimento pessoal dentro do adoecimento mental. Alguém tem alguma dúvida? Ou todas Professor, as... o senhor Podem pode falar. repetir o comando outra vez? Por favor. Posso, claro. Vocês vão escolher uma característica de adoecimento mental, pode ser depressão, transtorno bipolar, e vocês vão dizer, como profissionais da área da saúde mental, como vocês podem melhorar a abordagem educativa, preventiva, radical e de desenvolvimento pessoal dentro dessa doença. Tá? Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Paciente que está passando por um transtorno de ansiedade, a gente, é só um exemplo, tá, gente? Eu vou usar só o primeiro tópico para ajudar vocês. Na critério educativo, o que é que eu posso fazer como profissional da saúde? Eu posso estimular ele a ter acesso a informações que mostrem que realmente o comportamento que ele tem pode trazer malefícios e até se agravar a longo prazo.
para ele criar uma concepção de que o atual momento em que ele se encontra não é um padrão de normalidade para a saúde. Entenderam? Vocês vão mostrar como utilizar cada abordagem dessa dentro da doença que vocês escolheram, do transtorno que vocês escolheram. Mais alguém ia fazer uma pergunta? Não, eu ia perguntar se era... Porque quando no início o senhor falou que ia ser diferente das outras. Aí eu pensei, será que ele vai querer que a gente fale? Mas o senhor está querendo que seja escrito? Só para confirmar. Eu queria o seguinte, porque qual é a questão de falar, né? É porque como é uma atividade que não é tão fácil de fazer, vocês têm que pensar, o tempo fica curto, e vocês são muitos, né? Na ato de falar, aí cada um, por exemplo, se cada um que está aqui falar 5 minutos, que é um tempo pequeno, nós temos 9 pessoas, sem contar comigo, já é 45 minutos de fala, entendeu? Então, para esse primeiro momento, vamos fazer o escrito individual, tá? E aí, dependendo, por exemplo, do escrito individual de vocês, que eu vou ler, a gente pode abordar isso na aula que vem, aí a gente já usa para uma fala de vocês, entendeu? Mas para esse primeiro momento, vamos pensar no escrito. E aí, dependendo do escrito, eu já preparo uma outra atividade que eu quero para a semana que vem, tá bom? Ok. É só uma coisa, Luana, se você puder mandar o comando no grupo, seria bacana, por favor. Amiga, se eu te falar que nem eu entendi o comando ainda, eu tô copiando o que eu tenho aqui. Na verdade, professor, bom dia. Eu entrei Bom dia. atrasada por problema de tecnologia aí. Deu um bug Tá. aqui no final da aula passada e no início da sua aula. Então, realmente eu estou sem entender. Tá. Eu vou explicar novamente. Olha, é assim. Vocês têm aqui no slide 4 tópicos: o educativo, o preventivo, o radical e o desenvolvimento pessoal. Vocês são profissionais da área da saúde mental que vão precisar ajudar o paciente que vai chegar para vocês. A gente falou que a abordagem educativa é quando ele compreende que aquilo é importante, mas ele guarda na cabeça. O preventivo é quando ele adota o comportamento saudável. O radical é quando ele vai adotar pro resto da vida. Eu dei o exemplo do tabagismo, né? Que às vezes ele volta a fumar, então não deu certo. E o desenvolvimento pessoal é quando ele introjeta aquilo de uma maneira tão boa que ele consegue passar para as outras pessoas aquilo que ele aprendeu. Isso é uma abordagem de educação em saúde. Eu pedi para vocês utilizar essa abordagem dentro de um portador de transtorno mental. Como vocês podem ajudar esse portador de uma doença de transtorno mental com essas abordagens, né? Vou dar um exemplo para vocês. Uma pessoa, vou dar um exemplo, para aliviar, por exemplo, ansiedade, ela pode realizar atividades, por exemplo, como leitura, uma atividade talvez esportiva, um exemplo do tipo. Isso é um comportamento que você quer passar para ele. Mas eu te pergunto uma coisa, se tu só falar isso para ele, será que ele vai querer realizar? Será que ele vai atingir esse nível preventivo? Talvez não. E o que é que a gente pode fazer para ele atingir esse nível preventivo? Professor, eu ia estimular um contato mais íntimo dele com outros pacientes que estão realizando atividade. Beleza. E como é que você ia fazer para ele não desistir dessas atividades? Para que ele pudesse ter um comportamento radical, contínuo. Professor, eu acho que eu ia pedir para ele ter a continuidade dos encontros comigo, ia pedir para a família ser participativa para apoiá-lo dentro dessa continuidade do cuidar. Entendeu? Vocês vão utilizar dessas características e vão caracterizar como vocês iam utilizar o processo educativo, preventivo, radical, com um paciente que tenha uma doença mental ou um agravo mental. Ok. O senhor aceita isso em formato de texto ou o senhor quer em tópicos? Eu aceito isso de qualquer forma, tá? É para agora essa aula? É para hoje ainda, tá?
E aí, Ok. Em top que ficaria melhor, né? Sei lá, não sei vocês também. podem fazer em tópico, podem fazer em texto corrido, tá? Eu só quero que vocês procurem integrar os 4 elementos dentro dessa característica, Ok. Outra pergunta. tá? Pode fazer. Exemplos, porque a gente vai ter que dar exemplo, né? Certo. Pode ser em questão a coisas que, por exemplo, já aconteceram com a gente? Tipo, situações Pode, reais? Ah, ok. pode, sem problema nenhum, tá? Ok. Isso, qualquer transtorno mental. Qualquer transtorno mental. Qualquer transtorno. Inclusive, gente, vocês podem agir de maneira preventiva, tá? Por exemplo, o que é que eu posso fazer para uma pessoa não adoecer mentalmente? Aí podem usar educativo, preventivo, radical e o outro, tá bom? Se não quiserem usar nenhuma doença de base, vocês podem Um usar o vício também, né? preventivo. Um Pode vício. também. Também pode sim. Tá Ok, bom? então. Eu vou estar aqui esperando. Só vou desligar meu microfone. A câmera vai ficar ligada. Aí qualquer coisa vocês podem me chamar em caso de dúvida. Ah, professor, só uma última coisa. Tá. Assim como a Luana, eu entendi o conceito, aparentemente, mas eu não entendi o comando. Então, na hora que eu for colocar no Word, por exemplo, eu posso escrever, entre aspas, o comando que eu entendi e o Pode, senhor na vai aceitar? verdade, posso, na verdade, não precisa nem colocar o comando. Vocês podem botar só o tópico. Preventivo, educativo, radical e comentar. Pronto, não precisa nem um comando, entendeu? Ah, ok. Professor, Diga. desculpa, porque o comando realmente ficou confuso para mim. Eu Sim. vou só ler assim, só para eu enviar no grupo, tipo, para saber se tá meio certinho. Tá, pode falar. É, o comando que eu coloquei foi mais ou menos assim: a partir das 4 abordagens sobre educação e saúde, como é possível utilizar no tratamento. Calma aí, eu vou estruturar direito, mas tipo assim, como é possível O utilizar no início estava tratamento do certo. portador de transtorno mental? Seria Ou mais ou menos preventivo. isso? Isso. Ou na Tá, prevenção do adoecimento mental. Isso tá. mesmo. Gente, eu vou só desligar o microfone, tá? Estarei com a câmera ligada com a coisa que eu vou falar. Ok, professor. Pode enviar pelo WhatsApp. Pode sim, sem problema nenhum. Tá, obrigado. Nada. Professor, mas se enviar pelo Oi. WhatsApp, tem que ser ainda no arquivo do Word? Não, pode mandar também em forma de mensagem, porque eu printo e deixo gravado numa pasta que eu tenho depois de Ok. atividade.
Professor, Oi. me surgiu uma dúvida. Tipo assim, o senhor pode explicar um pouco mais sobre essa abordagem preventiva? Tá. A abordagem preventiva, ela é quando o indivíduo ele adequa, ele passa a realizar o que a gente falou. O processo educativo é aquele que só está na cabeça dele, porque ele tem que fazer o que é o correto. O preventivo é quando ele toma a iniciativa de realizar, entendeu? Tá, ok. Obrigada. Ah, Professor, fala sobre o radical, por favor, e o desenvolvimento pessoal. tá. O radical é quando ele já consegue, né, realizar aquela atividade a longo prazo. Ele, por exemplo, não vai mais criando pequenas falhas, tipo, vamos dizer, o alcoolismo, né? O cara diz, não, eu parei agora. Quando a gente percebe, ele está bebendo de novo. Radical é quando ele toma continuidade sobre aquele processo e vai embora. Ele entendeu, ele criou a consciência de que aquilo é o melhor a ser feito. Desenvolvimento pessoal, gente, é quando, além dele adotar a consciência social, ele tenta passar aquilo para outras pessoas. Ele tenta ajudar outras pessoas com o mesmo problema do que o dele. Tá bom? Tudo bem, professor. Tá bom. Professor, Oi. professor, eu consegui entrar na aula só agora. Tem como você me explicar aí, com um resumo aí, para me fazer esse trabalho, por favor? Tem, claro. Olha só, essa abordagem que a gente tem no slide aí apresentando, ela é considerada abordagem de educação em saúde. A educação em saúde, ela nada mais é do que um processo de você adequar o indivíduo a uma nova perspectiva de cura, de saúde. E aí eu pedi para utilizarem um exemplo sobre algum processo de adoecimento mental, transtorno, método preventivo, onde a gente possa abordar esses 4 elementos que estão aí. O elemento educativo é quando o indivíduo ele escuta aquela informação e ele entende que é boa, mas ele ainda não realiza o comportamento saudável. O preventivo é quando ele adota o comportamento saudável. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo para melhorar. O radical é quando ele adota aquilo pro resto da vida. Ele não fica, né, como eu disse para vocês do alcoolismo, né, ele não fica tendo episódios do uso do álcool. E o desenvolvimento pessoal é quando ele entende que aquilo é tão importante que ele passa para outras pessoas. Vou lhe dar um exemplo. Vou usar o exemplo do alcoolismo. O educativo. Como é que o psicólogo poderia passar para um alcoólatra que ele está doente? Uma boa pergunta. Como seria feito isso? Bom, professor, eu utilizaria de outros exemplos que mostrariam comportamentos de pessoas igual ao dele, o qual ele perceberia que realmente ele pode estar com uma doença. Perfeito.
paciente, ele sabe que ele está doente agora. Mas o que ele tem que fazer para mudar? Ele vai ter que aceitar, por exemplo, no preventivo, ele vai ter que ser internado, ele vai ter que fazer o acompanhamento terapêutico. E como é que a gente vai fazer para ele ter o comportamento saudável? Bom, professor, eu vou estimular ele a ter o acompanhamento profissional durante esse processo, né? Nos seus momentos de fraqueza, procurar o profissional capacitado para escutá-lo. Perfeito. No ponto radical, não vai mais errar, não vai mais consumir bebida alcoólica. Como é que a psicologia pode agir perante a isso? Bom, professor, eu orientaria uma presença ativa da família, acompanharia esse paciente pelo menos uma vez por mês, procurando entender suas fraquezas. Pronto. E o desenvolvimento pessoal seria, por exemplo, eu queria estimular o professor a ele participar de rodas de apoio, né, rodas de conversa, onde ele pudesse, vamos dizer assim, somar ainda mais, né, sobre as suas características e o que foi que aquilo tornou de produtivo na vida dele. É isso. Você vai fazer isso. Tá bom? Entendi. Obrigada. Ah, Professor, oi. no desenvolvimento pessoal, a pessoa necessariamente ela tem que ter passado por todos os outros processos? Na verdade, cada processo desse ele é contínuo e ocorre nessa hierarquia, tá? Para ele poder chegar à última etapa, ele precisa ter passado pelos outros três, tá bom? Tá, obrigado. Ah. Professor, mais uma dúvida. Pode falar. No que eu estiver desenvolvendo o trabalho, eu preciso citar o transtorno mental em si, tipo, para a questão de como eu realizaria esse processo dentro das Não, abordagens. não necessariamente utilizar o transtorno em si tal. Pode, como eu falei, né? Pode haver outras formas preventivas de maneira generalizada do adoecimento. E não Tá necessariamente uma ok. patologia base, tá bom? Tá ok. Obrigada. Ah,
Professor, Oi. só uma pergunta. Em questão à preventiva, ela significa que o indivíduo em si que tem o transtorno, ele já foi apresentado à situação, mas Uhum. ele tá, tipo assim, ele tá aprendendo a lidar com ela, dizendo assim, a botar ela em prática? Basicamente é isso. O educativo ele já tem informação, mas ele ainda não agiu. Ele ainda não botou na prática aquilo que ele está aprendendo. O preventivo é o ponto onde ele começa a fazer. Exatamente isso. Ele coloca em prática aquilo que ele está aprendendo. Ok, obrigada. Ah, Professor, pode repetir sobre o desenvolvimento pessoal para mim, por tá. favor? Desenvolvimento pessoal, ele é quando o indivíduo ele alcança um nível já de consciência social, que é aquele que a gente falou anteriormente, que é quando ele não comete mais aquelas pequenas falhas dentro da continuidade do tratamento, e ele consegue usar o seu exemplo para expor para as outras pessoas como um exemplo. Vamos dar um exemplo assim, ó, o cara venceu o alcoolismo, recuperou o seu trabalho, a sua constituição familiar, e agora ele está em um grupo de apoio, um Alcoólicos Anônimos, dando a sua vivência, ajudando outras pessoas. É isso. Ele está usando do seu exemplo para ajudar outras pessoas. Tá bom, era isso. Obrigado.
Professor, só para lhe informar, eu já Vai lá. terminei, só que eu vou enviar para o senhor pelo WhatsApp. Só que eu não sei se é o carregador ou o celular tá com problema, e meu celular descarregou. Aí eu digito aqui pelo computador se o celular precisa estar ligado. Aí Tudo se bem. eu me atrasar seria isso, já terminei aqui. Aí quando ele Tá bom. ligar, aí eu já mando para o senhor, tá bom? Tá bom, não se preocupe. O importante é enviar pelo menos hoje mesmo, tá? Que aí eu já vou É, cobrar. hoje eu envio, obrigado. Tá bom, obrigado. Professor, Oi, oi. uma pergunta. Se por acaso o trabalho inteiro der assim umas 3 páginas, 4 páginas, o senhor ainda aceita? Claro, sem problema nenhum. Pode enviar, não tem problema não.
Professor, o senhor Porque eu pode tô na explicar. preventiva e já deu 2 páginas, entendeu? Então, é O difícil. texto, a tua atividade O senhor pode tá dando 3 explicar de páginas. novo a Não, é abordagem porque eu não radical, trabalho em prof, por serviço, favor. entendeu? Então tem muita coisa, tem muito exemplo, entendeu? Eu tô dando muito exemplo. E é isso. Pode fazer, não tem problema nenhum. Pode ser até 10 páginas, não tem problema. Ok, Ai, anotado. assim, prof, Pergunta, Isa, foi mal. Diga, Isabela. tem como o senhor explicar de novo a abordagem radical? Porque assim, eu fiz tipo um caso clínico, entendeu? E Tá. tudo mais, foi O, tipo uma historinha para ver a evolução do paciente, que eu achei mais o fácil. radical é quando o paciente ele já adota um comportamento 100% saudável, entendeu? É Uhum. quando ele já vai ter a sua rotina do dia a dia sempre respeitando o padrão de cuidado e de saúde que ele aprendeu. Tá bom? Entendi, obrigada. Nada. Pessoal, são 12h20, já é a média de horário que eu costumo acabar a aula com vocês. Eu vou permitir que vocês entreguem no dia de hoje ainda, tá? Mas, por favor, não esqueçam de entregar ainda hoje, tá? É importante para eu poder organizar logo o dia de hoje e pensar na próxima aula, tá? Se a gente vai conseguir realizar atividade oral ou não, tá? Se vocês Ok, tiverem dúvida, professor. me procurem pelo WhatsApp, que eu respondo vocês o mais breve possível, tá bom? Tudo bem, professor. Então tá, gente, um bom almoço e um bom dia para vocês. Fiquem com Deus. Tá, Bom ok. almoço, professor. Tchau. Boa Tchau. tarde. Bom fim de semana. Bom fim de semana.